A oração deveria ser a maior arma espiritual do cristão, um canal direto com o céu, um momento de intimidade com Deus, onde a alma encontra refúgio e força. Mas, para muitos, ela se tornou um ritual vazio, repetitivo e sem resultados. Quantas vezes você já orou e sentiu que suas palavras não passaram do teto do quarto? Ellen G. White adverte em Caminho a Cristo que muitos não recebem respostas, porque não oram com sinceridade, nem em harmonia com os princípios divinos. O problema não está em Deus, mas em algo que bloqueia a comunhão com Ele. Você já se perguntou por que parece que suas orações não têm poder? Será que Deus não está ouvindo? Ou existe algo em sua vida que está impedindo a resposta? Em Testemunhos para a Igreja, Ellen G. White revela que o Senhor nunca deixa de ouvir seus filhos, mas muitas vezes a oração é prejudicada pela falta de fé, pelo pecado não confessado ou pela ausência de entrega completa. A oração não é uma fórmula mágica, é um relacionamento, e relacionamentos verdadeiros exigem sinceridade, humildade e transformação de vida. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres cujas orações moveram céus e transformaram realidades. Elias orou e o fogo desceu do céu. Daniel orou e recebeu sabedoria divina em meio à perseguição. Ana orou e recebeu o filho que tanto desejava. Essas histórias não estão na Escritura apenas para inspiração, mas para nos lembrar que a oração, quando feita em espírito de fé e entrega, tem poder ilimitado. Mas para isso, precisamos aprender o que a enfraquece. Ellen G. White destaca em A Ciência do Bom Viver que a oração não substitui a obediência. A oração não é para substituir o dever. Isso significa que não adianta orar sem disposição de obedecer à voz de Deus. Muitos pedem bênçãos, mas se recusam a abandonar pecados que estão afastando a presença divina. A oração sem arrependimento sincero se torna apenas palavras sem poder. Esta mensagem não é para condenação, mas para despertar. Deus deseja que suas promessas se cumpram em sua vida, mas Ele não pode abençoar um coração que se recusa a ser moldado. Hoje, vamos descobrir os erros que tornam a oração fraca e como transformá-la em uma experiência viva, capaz de mover o céu e transformar a terra. O primeiro erro que enfraquece a oração é a falta de arrependimento sincero. Muitos se ajoelham, falam belas palavras, mas guardam no coração hábitos e pecados que se recusam a abandonar. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White lembra que a confissão sincera é essencial para obter o perdão. Não se trata apenas de dizer palavras, mas de permitir que Deus revele a profundidade do pecado e traga verdadeira transformação. A oração sem arrependimento é como uma carta enviada sem endereço. Ela não alcança o objetivo. A Bíblia diz em Salmos que, se eu atender à iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. A falta de arrependimento se torna uma barreira entre nós e Deus, enfraquecendo a comunhão e a confiança no poder da oração. Outro obstáculo poderoso é a oração feita sem fé. Muitos pedem, mas duvidam antes mesmo de receber a resposta. Ellen G. White afirma em Testemunhos para a Igreja que a oração deve ser acompanhada de fé viva. Sem fé, ela não tem poder. Quando a dúvida domina o coração, as palavras se tornam vazias e a oração perde sua eficácia. Jesus ensinou que, ao pedir, devemos crer que já recebemos. A fé não é apenas um sentimento, mas uma certeza baseada nas promessas divinas. Sem ela, a oração se transforma em um ritual repetitivo, sem força para mover o céu. A oração também perde poder quando é feita sem humildade. Em Parábolas de Jesus, Ellen G. White descreve a oração do fariseu que exaltava a si mesmo e a do publicano que clamava por misericórdia. Deus ouviu o humilde, não o arrogante. Quando oramos apenas para impressionar ou quando apresentamos nossos méritos diante de Deus, esquecemos que a graça é imerecida.
A humildade é a chave para abrir os céus, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma oração orgulhosa jamais alcançará o coração do Pai. Outro erro comum é a oração sem perseverança. Muitos oram uma ou duas vezes e, diante do silêncio aparente de Deus, desistem. Ellen G. White ensina em Caminho a Cristo que a oração deve ser perseverante, como a súplica do amigo importuno. Jesus contou parábolas para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. A perseverança revela fé genuína, pois demonstra confiança no tempo e na sabedoria de Deus. Orar sem insistência é como semear sem esperar a colheita. A oração verdadeira é uma luta da fé contra a dúvida, e a vitória vem para os que não desistem. Por fim, a oração se torna fraca quando não está acompanhada de obediência. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White declara que orar sem cumprir o dever não traz resposta. Muitos pedem direção, mas ignoram as orientações já reveladas na Palavra de Deus. A oração não substitui a responsabilidade, e Deus não pode abençoar uma vida que insiste em desobedecer. O poder da oração está em alinhar nossa vontade com a vontade do Pai. Quando obedecemos, nossas súplicas se tornam harmoniosas com os planos divinos, e o céu se move em nosso favor. Sem obediência, a oração é apenas som, sem força para transformar. A oração é uma conversa com o Criador do Universo, mas muitos a transformaram em uma lista de pedidos egoístas. Esse é outro erro que afasta a presença de Deus. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White adverte que devemos apresentar nossos pedidos, mas também consagrar nossa vontade ao Senhor. A verdadeira oração busca o caráter de Cristo mais do que bens materiais. Quando usamos a oração apenas para exigir bênçãos, esquecendo de agradecer ou buscar transformação, revelamos um coração centrado em si mesmo. A oração perde poder quando não está fundamentada em gratidão e submissão. Além disso, muitos oram apenas em momentos de crise, tratando a oração como uma saída de emergência. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen G. White ensina que a oração deve ser um hábito diário, um ato constante de comunhão. Ela compara a oração ao fôlego da alma. Assim como não podemos viver sem respirar, não podemos viver espiritualmente sem orar continuamente. A falta de consistência enfraquece a fé, pois revela uma relação superficial com Deus. A oração verdadeira é cultivada na rotina, nos momentos simples, e não apenas quando o desespero bate à porta. Outro fator que rouba o poder da oração é a falta de perdão. Jesus ensinou que antes de orar, devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White reforça que o perdão é essencial para que nossas súplicas sejam aceitas. Guardar rancor, ressentimento ou ódio bloqueia a comunhão com o céu. A oração só tem poder quando vem de um coração limpo, disposto a estender a mesma misericórdia que recebe de Deus. Sem perdão, palavras bonitas tornam-se vazias e o Espírito Santo não encontra espaço para agir. A distração é outro inimigo silencioso da oração. Vivemos em um mundo que rouba a atenção com facilidade e muitos tentam orar enquanto estão cercados de estímulos, sem foco ou reverência. Em Parábolas de Jesus, Ellen G. White destaca que Deus deseja uma adoração sincera e completa. A oração exige tempo, concentração e desejo verdadeiro de ouvir a voz do Senhor. Quando oramos apressados, sem nos desligar do mundo, revelamos que Deus não tem prioridade. O poder da oração está em colocar todo o coração diante do Criador, sem reservas nem distrações. Por último, é preciso entender que a oração não tem poder quando falta fé no caráter de Deus. Muitos acreditam em suas promessas apenas parcialmente, duvidando de sua bondade. Em A Ciência do Bom Viver,
Ellen G. White declara que a oração é eficaz porque confiamos em um Pai amoroso que sempre faz o melhor para seus filhos. A oração não transforma Deus, ela transforma quem ora. Quando confiamos plenamente nele, mesmo as respostas que parecem silêncio são bênçãos. O segredo para uma oração poderosa é cultivar uma fé inabalável em um Deus que nunca falha. Chegou o momento de refletir profundamente sobre sua vida de oração. Quantas vezes você buscou a Deus, mas sentiu que suas palavras eram apenas ecos no vazio? Essa sensação de distância não significa que o Senhor está indiferente, mas revela que talvez haja barreiras espirituais que precisam ser removidas. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White lembra que a oração sincera é o elo que nos liga ao céu, mas ela exige entrega total. Deus está disposto a ouvir cada súplica, mas espera um coração humilde, disposto a ser transformado. O poder da oração não está em quem ora, mas em quem responde. A oração é mais do que um pedido, é um ato de comunhão e rendição. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White declara que a oração verdadeira aproxima nossa vontade da de Deus, tornando-nos participantes do seu plano. Esse é o segredo para que nossas orações tenham poder. Aprender a confiar e a obedecer, permitindo que o Espírito Santo guie cada palavra e desejo do coração. Quando oramos dessa forma, não apenas pedimos bênçãos, mas nos tornamos instrumentos do céu. Talvez você tenha se acostumado com uma vida espiritual superficial, onde a oração é um hábito vazio, sem expectativa real de transformação. Mas Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen G. White ensina que a oração perseverante, sincera e cheia de fé move a mão de Deus. Ele deseja que você aprenda a orar, não apenas com os lábios, mas com o coração, e a confiar que suas respostas sempre serão para o seu bem, mesmo quando não correspondem aos seus planos. A mudança começa com um passo simples: oração sincera e confissão verdadeira. Quando abrimos nosso coração sem reservas, reconhecendo nossos erros e buscando transformação, o céu se abre para nós. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White garante que nenhuma oração sincera fica sem resposta, mesmo que a resposta venha de forma diferente do esperado. Deus é um Pai amoroso e cada súplica feita com fé e humildade é ouvida. Se essa mensagem tocou sua vida, compartilhe com alguém que também precisa renovar sua vida de oração. Curta este vídeo, deixe seu comentário sobre como você deseja crescer espiritualmente e se inscreva para receber mais conteúdos que edifiquem sua fé. Deus quer restaurar sua comunhão com Ele, fortalecer sua oração e enchê-la de poder. Hoje é o dia de recomeçar, entregar o coração e experimentar uma vida de intimidade com o Criador.